E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao Teologicamente. Meu nome é Everton, eu sou pastor e hoje eu estou aqui para falar sobre Silvio Santos, mas não necessariamente uma biografia dele, porque tem muita coisa sobre ele, muitos programas, muitos livros, muitas pessoas já falando, vários canais, mas falar de Silvio Santos dentro de uma perspectiva teológica, olhando para a vida dele, o legado dele e ao mesmo tempo pensando sobre isso, usando algumas reflexões vindas das Escrituras. Então fique comigo, se inscreva no canal se você não é inscrito, e curta, compartilhe, ative o sino, ajude o canal a crescer e se você gostar, temos vários outros vídeos aí onde você pode pensar sobre assuntos teológicos e curiosidades mais. Beleza, vamos lá. Então, toda semana, desde o dia 17 de agosto, que foi o dia que marcou a morte do apresentador, deixou toda a mídia brasileira focada nisso, e não é por menos, a gente está diante ali daquele que é considerado o maior comunicador da televisão brasileira, e sem dúvida é quase que unânime essa opinião das pessoas que entendem do ramo, mas a gente que assiste, a gente também percebe, e marcou a época, marcou a vida de muita gente, marcou a vida das famílias brasileiras, é aquela figura que é tão marcante que acaba que a sensação que muitas pessoas no Brasil tiveram era de que tivesse partido ali basicamente um membro da família também. Porque ele tinha essa pegada carismática, ele sabia falar com as pessoas, ele sabia fazer o negócio. É tipo aquele cara que a gente olha assim, você diz, nasceu para isso. Né? Não é algo que dá para você imitar simplesmente, embora precise aprender muita coisa com ele, mas Silvio Santos é Silvio Santos. Mas enfim, vendo essas entrevistas, reportagens, vídeos dele, relembrando muita coisa, e também porque eu assisti muita coisa na infância e tal, vários programas dele, família também reunida, tinha muita coisa dele, acabou que me veio à mente algumas reflexões que eu queria compartilhar com vocês aqui hoje. Uma delas foi olhando sobre a origem de Silvio Santos. Para quem não sabe, ou talvez você pode já ter visto, mas o nome Silvio Santos era basicamente como um nome artístico, o nome dele é Alcenor Abravanel, vem da família Abravanel, que é uma família de judeus sefarditas, que são judeus originários da Península Ibérica, onde fica ali Espanha e Portugal, e aí eles vêm para cá, e essa família dele tem uma linhagem muito longa, ele conhecida, e aí, claro, a gente acaba pensando logo sobre os judeus, que quando você vai para a Bíblia, a gente vai ver a origem deles, especialmente lá no Antigo Testamento. Então, são muito importantes para a história do mundo. E você perceber que de Abraão para cá, tanta coisa aconteceu e as pessoas que nasceram dali acabaram se espalhando e tendo influências em várias áreas, chegando até nós hoje. Então, quando você vai na Bíblia, você vê lá Abraão, de Abraão vão vir os seus o seu filho, neto, e aí você tem toda uma descendência, Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas aí, que são respeitados tanto no judaísmo quanto no cristianismo. E aí você tem todo o desenrolar da história, você tem o surgimento das 12 tribos, os filhos de Jacó, já virou novela, filme, enfim, tá espalhado na cultura o tempo todo. E esse povo vai se espalhando pelo mundo. Já haviam profecias, quando você lê Isaías, Jeremias e companhia, a gente já vê profecias falando que os judeus, se não se mantivessem obedientes aos preceitos do Senhor, a palavra do Senhor, eles seriam castigados, sendo expulsos da sua terra e se espalhando. Então, é de fato o que aconteceu. E aí os judeus desde então têm se espalhado e vivido situações muito difíceis, debaixo de impérios variados. E é interessante isso, porque apesar de tudo isso, eles mantêm os seus costumes, a sua cultura. Isso é muito forte, então eles não perdem isso e tem toda essa ligação e a questão da própria palavra e dos casamentos, e essas tradições vão sendo mantidas. E aí então eles vão se espalhando, depois eles vão para a Europa. Na Europa, como eu falei, a origem lá do próprio Silvio Santos, eles se espalham para outros lugares do mundo, inclusive para o Brasil também. E aí, desde o período colonial, você já tinha judeus vindo para cá. O próprio Pedro Álvares Cabral é de origem judaica. E vieram outros também para cá na época, justamente fugindo da perseguição religiosa. No século XVII vem para cá também outra leva de judeus tentando fundar uma colônia por aqui, uma colônia holandesa, de origem holandesa. E eles vêm, a gente sabe lá dos livros de história, o período
tentando fundar uma colônia em Pernambuco, ainda ficam uma temporada, depois eles ainda vão fundar a primeira sinagoga das Américas, que está lá até hoje, e depois que eles são expulsos, eles vão para os outros lugares, como no Caribe, e depois vão fundar lá na América do Norte, em Nova York, que é a cidade hoje muito conhecida. Então, esse povo, com toda essa história milenar, debaixo de tanta perseguição e sofrimento, chama muita atenção porque eles sempre se destacam em várias áreas. Você vai encontrar judeus em tudo quanto é área, desde a comunicação, como é o caso do apresentador brasileiro, de Silvio Santos e outros, o Luciano Huck também é de origem judaica e outros, vão se destacando no campo da comunicação, da literatura, das artes, da filosofia, da medicina. Eu acho muito difícil não ter uma área do conhecimento que não tenha uma contribuição de um judeu, se não é necessariamente de origem, né, mais de etnia, mas também religioso, embora alguns tenham origem judaica, mas não eram praticantes da religião muitas vezes, mas eram judeus, o sangue judeu está lá o tempo todo. E estão em todas as áreas. Isso chama muita atenção, de sorte tem muitos livros hoje escritos, entrevistas, e as pessoas sempre querem saber o que é que vocês têm que os outros não têm. E quando a gente vê esse histórico deles de perseguições e dificuldades, eles acabavam criando uma forma de sobreviver nesses períodos que sempre, e claro, já desde as origens, valorizavam muito a educação, no sentido de aprender a ler, para conhecer, ler a lei de Deus, ler a Torá, conhecer os mandamentos. As crianças já aprendem a ler desde cedo. Em comparação a outros povos, o índice de analfabetismo né, praticamente zero. Então eles sempre valorizaram e valorizam até hoje a questão da educação. E isso acaba sempre destacando, desde criança tem essa pegada, a questão de ver a criação de Deus, entender que se deve estudar aquilo que Deus criou, entender e se colocar cada um no lugar que Deus determinou para você, de fazer bem feito aquilo que vem, né? Não é à toa que você vê esses princípios na própria forma de Silvio Santos lidar com as questões, entrevistas dele, às vezes, valores que ele transmitia, tinha esse pano de fundo, essa raiz judaica. Então você vê essas ligações. E no Brasil você tem muito brasileiro também que tem ascendentes judaicos, se espalharam aqui pelo Nordeste brasileiro também. Pessoas que nem sabem que têm seus antepassados daí, mas que fazem parte. E eles vão se misturando, eles vão influenciando, eles vão se destacando, porque também você tem a questão econômica, né? E geralmente surgem aquelas ideias pejorativas, que todo judeu é rico, que são mão de vaca e tal. Claro que, né, são formas de zombar de um povo especificamente, mas eles se destacam nessas questões econômicas por conta da visão que eles têm de trabalho, de riqueza e tudo mais. Isso é muito marcante para muitos deles. Alguns vão se destacar na área como banqueiros e instituições financeiras e tudo mais. Então isso é muito, muito forte, né? Claro que eu não vou entrar aqui no mérito das questões políticas do Israel moderno, e os conflitos estão rolando agora, porque tem várias polêmicas aí envolvidas, mas a ideia aqui é frisar a importância dos judeus para a história do mundo e também para a história brasileira, e em especial usando aqui como destaque a figura de Silvio Santos, que era um judeu. O próprio sepultamento dele é uma cerimônia judaica muito discreta, como ele mesmo exigiu ainda em vida, e a família respeitou. Ali você tem na família dele ele que era judeu, a esposa que, se eu não me engano, é evangélica, algumas filhas também. Então havia ali essa mistura, essa influência religiosa. E também olhando algumas coisas de Silvio Santos, eu vi entrevistas dele antigas, algumas até consideradas polêmicas, onde ele fala sobre a questão da comunicação. E ele diz que a ideia dele é basicamente dar aquilo que as pessoas gostam, né? Independente do que seja. Então, a gente lembra, os programas de auditório eram muito marcados, por exemplo, por mulheres seminuas, as bandas da vez, falas, piadas, pegadinhas, enfim, aquela coisa mais popular que acaba mexendo com as pessoas. Claro que olhando de um ponto de vista ético-moral, vão ser muitas delas bastante questionáveis, mas faz a gente pensar, né? Você tem um empresário de comunicação normal, judeu, focado em dar aquilo que as pessoas gostam, mas aí, também fazendo um contraponto na história dos judeus, você tem os judeus lá atrás, profetas que tinham a ideia o contrário, que era dar aquilo que as pessoas não gostam,
e é por isso que os profetas vão ser muito perseguidos. Então, quando você olha para Isaías, você olha para Jeremias, Oséias e todos os demais que eram profetas tirados ali, escolhidos por Deus no meio do povo para levar a mensagem ao povo, chamando o povo de volta para Deus. Então, dando o que o povo não queria. Em alguns momentos, Jeremias menciona que o povo não estava absolutamente nem aí para aquilo que ele estava falando, viraram as costas completamente e já tinha a tendência deles quererem ouvir só os profetas que traziam mensagens de falsa paz, ou seja, mensagens que agradassem, que afagassem o ego, que não perturbasse ali o status quo, né? A situação que eles estavam vivendo, acomodados e rebeldes contra Deus. E claro, os profetas foram perseguidos, né? Não tinha essa visão de popularidade. Então, dentro do preceito bíblico, a ideia de Deus é dar o que nós precisamos, não necessariamente o que nós gostamos. Nem sempre o que nós precisamos e gostamos vai estar alinhado. E Deus, como é muito sábio, muitas vezes, na verdade a maioria das vezes, Ele vai nos dar justamente o que precisamos. E Ele vai transformar nosso coração a ponto de também a gente alinhar aquilo que a gente gosta com aquilo que a gente está precisando. Aí vem a ideia do Evangelho. E aí eu olho para outro judeu, que é o judeu mais importante de todos, principalmente para os cristãos, que é o Senhor Jesus Cristo, que é judeu. A gente nunca pode esquecer isso, porque em alguns momentos de perseguições lá atrás contra os judeus da Igreja Católica, a ideia de que os judeus tinham sido o povo que traiu Jesus e que crucificou e tal, mas muitas vezes o pessoal esqueceu que o próprio Jesus era judeu e que a Bíblia mostra que as profecias apontavam que ele vem primeiro para o seu povo. Então, o Messias, e aí entra a diferença religiosa, né? Embora cristãos e judeus tenham em comum um livro sagrado, a questão do monoteísmo, né? A crença no único Deus, mas aí o cristianismo já tem a questão da Trindade, e eles aguardam a vinda do Messias. Para os cristãos, o Messias é o próprio Jesus, é aquele que cumpre as profecias lá do Antigo Testamento. Então tem essa parte em comum, mas tem a parte que vão divergir bastante. E aí Jesus, como judeu principal, é também aquele que vem à terra, é o verbo se fazendo carne. Deus escolhe do meio desse povo, ia sair justamente o descendente de Davi, aquele que reinaria para sempre, que é o Senhor Jesus Cristo. E aí a gente vê no Novo Testamento desenrolada essa história, e Jesus continua na mesma pegada dos profetas lá do Antigo e confrontando os pecados do seu povo, né? Chamando o povo ao arrependimento de pecados e que se voltasse para ele como o centro da coisa toda. Então, você vê a importância aí, porque que mesmo cristãos, mesmo a gente discordando, né, dessas questões aí religiosas, dos judeus, mas nós vamos ter muitas coisas em comum e também orarmos para que Deus trabalhe no coração, né, para que eles venham a crer. O apóstolo Paulo, que também era um judeu e que se converte ao cristianismo, ele vai lá em Romanos capítulo 11 falar do plano que Deus ainda tem para o povo de Israel. Então Deus não abandonou seu povo, não largou de mão, mas ele tem um plano gracioso onde ali nos mostra que eles virão também a crer em Jesus como Messias. Claro que a pessoa não vai ser salva só porque é um judeu, não, mas há um plano para os descendentes de Abraão, para os judeus mais diretos, para que eles venham a crer e no futuro estarão unificados aí todos aqueles que Deus escolheu na face da terra e que creram em Cristo como seu Salvador, sejam judeus, sejam gentios ou de outras origens como nós brasileiros também. Então, é toda essa história fantástica ligada aí. Então tem muitos princípios e preceitos judaicos que os cristãos também seguem e valorizam, né? Então há várias linhas dentro do cristianismo que tem também dão muita importância à questão da educação e tem uma pegada das tradições muito parecidas com as do judaísmo. Por isso que todo cristão sério deve conhecer bem também o Antigo Testamento, a história do povo hebreu e todo o desenrolar até chegar hoje, né? Então Deus escolhe abençoar o mundo através dos judeus de várias formas, né? Não só nessas áreas intelectuais, científicas, mas especialmente trazendo o Salvador ao mundo através desse povo, né? O Messias prometido, que para todo cristão é o Senhor Jesus Cristo, o Salvador e Senhor. Então todas essas coisas me fizeram pensar, né? Essa tendência de você
buscar ali as pessoas, e claro que no sentido religioso da fé, você simplesmente tem uma visão muito pragmática e também muito marcada por um marketing, ela é perigosa, porque a ideia é justamente essa, trazer as pessoas ao arrependimento, alinhar a vida das pessoas com a palavra de Deus. Isso é muito importante. Então, claro, nós vemos também a ação de Deus graciosa através de outras vidas, né? E aí a gente entra no conceito de graça comum da teologia, que é a ideia de que Deus abençoa e direciona também pessoas que não são cristãs, ou que venham de outras vertentes. E é Deus quem capacita essas pessoas. Então todo o talento que a gente vê, seja na área da comunicação, da ciência e tudo mais, é dado por Deus da mesma forma. Mesmo que o indivíduo possa ser até ateu e não dê a glória devida a Deus, a habilidade que ele tem, a inteligência que ele tem, vem do próprio Deus, que coloca essa diversidade na criação, e mesmo ela estando debaixo do pecado, ainda assim nós vemos a ação, o brilho de Deus se manifestando em tudo aquilo que é belo, verdadeiro e bom. Então, são ideias que vieram meio que quase aleatórias aqui na cabeça, né? Pensando sobre isso, na importância da vida de uma pessoa na vida de outras pessoas, aquilo que é construído, legados que são deixados. Então, eu quis trazer para vocês e compartilhar com vocês essa reflexão, pensando justamente à luz do evento, né, mais falado e que marcou muito agora, que foi o passamento do grande Silvio Santos, né, que trouxe alegria para muita gente em momentos difíceis e ajudou muitas pessoas também. Então, deixa uma biografia muito rica, muito interessante ser conhecido, e com lições também que são preciosas e nós podemos tomar para nós, né? Então, tem todo essa ligação aí, né, de Silvio Santos com o povo judeu, dos judeus com a história do mundo, com a história do Brasil, especialmente fechando a vinda e a pessoa bendita do Salvador Jesus, que é aquele que atrai as multidões de uma forma especial e que se comunica de uma forma especial, justamente se aproximando das pessoas, trazendo elas para si, né? Jesus de fato, aí comparando, claro que por mais hábeis que todos os comunicadores, Silvio Santos foi, nenhum deles vai se comparar ao grande comunicador que, sendo Deus, se fez homem para trazer os homens de volta para Deus. Então, são coisas para a gente refletir. Se você tem mais alguma coisa sobre o Silvio Santos que você gostou e querer compartilhar, ou que você assistiu, alguma frase dele, alguma fala dele, né, compartilha conosco, fala o que você achou. Mais uma vez, lembra de curtir nosso vídeo e compartilhar. Valeu, galera. Até a próxima. Um abraço.